Olá, Mercado Ético hoje conversa com o Dr. João Augusto Figueiró, médico do Hospital das Clínicas, tem formação em psiquiatria e de maneira muito especial em psicoterapia, escritor e fundador do Instituto 0 a 6, uma ONG, que eu já quero recomendar que você entre no site do Instituto, que é o www.0a6.org. É uma ONG da maior importância que cuida de maneira muito particular dos processos educacionais, dos processos culturais e da disseminação dos valores que podem nos fazer, desde a pré-concepção até os 6 anos, construir um ser, uma personalidade, um destino não violento, mas feliz. Doutor Figueiró, vou te chamar de Figueiró, meu querido amigo. Que prazer te receber aqui. Eu queria que você contasse um pouco, porque eu sempre tive uma curiosidade muito grande de entender como é que você, com toda a sua formação em psiquiatria, em psicoterapia, você já foi o psicoterapeuta de muita gente grande, em todos os sentidos de gente grande. De repente você falou assim, olha, deu. Como você se formou no Rio Grande do Sul, é assim, deu para ti, não é assim? Eu quero cuidar desse ser antes dele chegar nesse ponto de dor ou de problema. Você está completamente certa, Cristina. Na minha prática profissional, eu percebi, primeiro, que nós não tratamos, apesar da pessoa que está lá me procurando ser um adulto, nós não tratamos de adulto, nós tratamos de problemas, nós tratamos de crianças que estão incluídas dentro desses adultos. E eu faço uma brincadeira assim com aquela frase de não confie em ninguém mais de 30. Né? Do ponto de vista individual, é possível você fazer mudanças numa pessoa, obviamente depois de 30 ou depois de 6 anos. Do ponto de vista coletivo, o preço, o desgaste, o esforço para fazer isso é enorme e frequentemente inútil do ponto de vista coletivo. Existem estudos mostrando o custo financeiro disso. Quando você investe $1 na primeira infância, você economiza $7 em sistema prisional e sistema judiciário. Que incrível. Então, assim, quando se pensa em termos coletivos, em termos econômicos, para uma nação, nós temos que investir no início da vida de uma pessoa. É aquilo que qualquer agricultor sabe, né? Quando você planta uma sementinha, primeiro tem que colocá-la num lugar fértil, né? Não adianta você jogar semente na pedra porque não vai evoluir. Então, um lugar fértil, adequado e cuidar bastante deste período inicial da vida das pessoas. Na verdade, eu acredito que, se não todos, porque infelizmente não são todos os pais, mas eu acredito que a grande maioria dos pais, quando tem um filho, tem o desejo de cuidar dessa semente. Ter o desejo não significa saber cuidar, porque a gente traz todos os erros ancestrais, quer dizer, o que os nossos tataravós fizeram com os bisavós, que depois fizeram os nossos avós com os nossos pais, e depois os nossos pais cometeram muitos erros conosco, com todo o amor, com todo o desejo de acertar, e isso vai passando em cadeia. Eu sempre comentei isso muito com os meus filhos. Eu sempre disse, olha filhos, que coisa triste a gente não ter um curso para ser pai, para ser mãe. Quer dizer, a gente comete os erros, depois cai a ficha, aí você fala, meu Deus do céu, eu não precisava ter falado assim. Quer dizer, eu não precisava ter interpretado assim. E muito menos ainda, eu não preciso me relacionar assim. No entanto, o nosso pai e nossa mãe também fizeram assim o assado. E a gente fica horrorizado porque hoje você estuda para tudo, né? Você não pode abrir o computador sem fazer um curso de informática. Mas você pode pôr um ser humano no mundo, né, sem ter a menor ideia do que signifique isso. Como é que a gente pode romper esse padrão tão ancestral e ao mesmo tempo tão perverso?
Você tem razão também. A transmissão transgeracional dos padrões afetivos, emocionais, cognitivos de uma pessoa, ele se dá de forma inconsciente, involuntária, né? Nós transmitimos aquilo que recebemos. Então, é fundamental que essa transmissão no início da vida, que é quando se constitui, né, até neurologicamente, do ponto de vista físico, se sabe hoje que 80% do cérebro que nós adultos temos se formou nos 2 primeiros anos de vida. Então, é neste período que a circuitaria está se formando que nós precisamos transmitir a esta criança informações relativas a alguns valores que são fundamentais para uma cultura de paz, para uma vida civilizada, para a cidadania. Nós temos aí cerca de 9 a 10 mil anos de cultura de guerra. Isso não significa que estejamos em guerra, mas os valores subjacentes à cultura, desde que o homem descobriu a agricultura e se fixou no solo, né, e começou a sensação de posse, de propriedade, de rivalidade, de competição, de exclusão, de marginalização territorial das pessoas. Então nós temos um longo percurso dentro de uma cultura que é a cultura de guerra. E essa passagem... Essa cultura, ela está fortemente presente, por exemplo, no vocabulário do mundo corporativo. Exatamente. Né, parte importante de onde nós chegamos na humanidade, no aspecto negativo, porque nós também temos muitas coisas positivas que a humanidade conquistou, mas uma parte significativa de coisas negativas ocorreram promovidas pelo ambiente corporativo e pela mídia, pela propaganda, né? Houve uma mudança cultural muito importante. E eu acredito que uma parte importante também da revolução de alterar isso para uma cultura mais razoável, mais adequada, também esteja dentro, em parte, uma parte importante dentro do ambiente corporativo. Eu acho que dúvida. essas mudanças ocorrerão, né? Inevitavelmente elas ocorrerão. No curto prazo. No curto prazo, né? Nós não podemos pensar em continuar nas mesmas diretrizes que nós estamos continuando por mais do que 50 anos para frente, né? Eu acho que nesse próximo ano, de hoje até o dia 31 de dezembro, ou até 2009, início do ano, nós vamos estar num outro planeta do ponto de vista dessas estruturas. Há uma consciência hoje que é inviável continuar os mesmos processos. O planeta não está aguentando mais. E o ser humano também, dentro do mundo corporativo, não está aguentando mais. É claro que nós vamos ter... O sistema econômico está colapsado, então é claro que nós vamos ter uma mudança, eu acredito, no curto prazo. E vai ser uma boa mudança, não é, Figueiredo? Acredito que sim. Eu também acredito. Existem alguns cenários aí previstos para o futuro, né? Um deles é que exista uma mudança radical, uma revolução não belicosa, né? Uma revolução por consciências, né? Eu acho que ela já vem acontecendo. Vem acontecendo. Você falou do papel da mídia, por exemplo, quer dizer, nós estamos aqui justamente para abrir a possibilidade de cumprir esse papel. Exatamente. Quer dizer, de que a mídia não seja só bomba, frivolidade e outras coisas que começam com B. Para que a mídia seja também um aliado na expansão da consciência, na expansão da potencialidade de cada um de nós. Você falou agora, Figueiredo, que o ambiente corporativo é um dos responsáveis por esse status quo, né? Por esse estado de coisas a que chegou a humanidade, o planeta, a própria situação emocional, psíquica do ser humano e assim por diante. Mas aí vem até aquela eterna pergunta, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nós vamos voltar já já com a resposta do Dr. João Augusto Figueiredo.